Olá, eu sou Vitor Búrigo, curador da terceira edição do Curta na Serra. A gente começa agora o debate da mostra É Preciso Estar Atento e Forte, mas antes de eu começar aqui o debate, a conversar com vocês e chamar também os realizadores e as realizadoras, vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos grisalhos, estou com uma camisa estampada, num cenário que tem uma persiana cinza e uma planta ao lado. Enfim, estamos aqui para conversar sobre esses filmes, sobre essa... É verdade, é verdade. Daisy travou um pouquinho no... Aqui para Agora. mim tá normal. Tô te ouvindo normal. Mas aqui travou a tua imagem. Tá travada ainda? Não, agora não. Certo. Eu vou começar, eu vou recomeçar então. Ok. Tá bom? 3, 2, 1. Olá, eu sou Vitor Búrigo, curador da terceira edição do Curta na Serra. A gente vai começar daqui a pouco o debate da mostra É Preciso Estar Atento e Forte. E antes de eu apresentar aqui os realizadores e as realizadoras que vão conversar com a gente sobre seus filmes, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo grisalho, um bigodinho e uma coisa que finge ser uma barba, uma camisa estampada e um cenário que tem uma persiana cinza atrás e uma planta. E, enfim, estou muito feliz. Queria agradecer primeiro a todos os realizadores e realizadoras que toparam participar do Curta na Serra com a gente, com seus filmes. E fiquei muito feliz também com esse recorte que a gente fez, esse encontro de histórias, de ficção, de documentário. Enfim, eu acho que teremos muitos filmes bons por aqui. E a gente começa, então, com o Panorama 1, que é essa mostra que estará disponível no site do Curta na Serra, que acontece de 18 a 30 de janeiro, em formato híbrido, com algumas atividades presenciais e virtuais. E o debate é uma dessas atividades virtuais que a gente vai conversar agora com os realizadores. Não estão todos aqui, claro, são 10 filmes que temos nessa mostra, a gente conseguiu juntar o maior número de pessoas possíveis aqui para a gente bater esse papo, o maior número possível, né, de pessoas. E enquanto a gente vai conhecendo um pouco, também outras pessoas vão chegando, enfim, a gente vai levando o debate aqui desse panorama 1. Então a gente vai começar na ordem alfabética. Então, o primeiro filme dessa mostra que a gente vai apresentar agora é o curta-metragem Baile, da Cíntia Domit Bittar. Cíntia, é um prazer ter você aqui. Que bom revê-la, ainda que online, né? Mas espero que em breve a gente se encontre também no evento presencial. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do Curta na Serra. E aí eu queria que você fizesse a sua introdução, contasse um pouco dessa tua trajetória, que, aliás, eu já vou começar aqui, eu já vou contar uma fofoca. Esse começo dessa trajetória, também eu participei, digamos, um pouco desse começo, porque eu e a Cíntia, a gente estudamos juntos, fizemos faculdade de cinema juntos lá em Floripa, em Santa Catarina, e eu fico muito feliz quando eu vejo colegas hoje se destacando, fazendo filmes lindos. Então, é um prazer ter você aqui na mostra. Então, conte um pouquinho da sua trajetória e também dessa motivação. Que motivação você teve para fazer o Baile, esse filme também que já rodou bastante e foi muito premiado, e agora passa aqui também no Curta na Serra. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada, Vitinho, por essa introdução. Obrigada a toda a equipe do Curta na Serra. Obrigada a Daisy, que está aí fazendo a tradução. Sim, realmente, né? Se voltar aos primórdios, estudávamos juntos no curso de cinema. Mas antes, deixa eu fazer minha audiodescrição, me apresentar. Eu sou Cíntia Domit Bittar, sou roteirista, diretora, montadora e produtora do Baile. Hoje estou falando aqui do meu home office improvisado aqui em casa, né? Nós, como várias produtoras audiovisuais no Brasil, acabamos fechando a sede física da nossa empresa. Então, estou aqui num quarto aqui de casa falando com vocês. Eu tenho cabelo ondulado, escuro até o ombro. Excepcionalmente hoje estou de batom, tá? Aqui com vocês, de batom laranja, um vestido floral. Ao fundo tem alguns móveis de escritório, tem também o pôster aqui do meu primeiro curta-metragem,
Qual Queijo Você Quer, lá de 2011, né? Aproveitando, falando um pouquinho da trajetória. E não sei se dá para ver, mas tem minha gatinha também, minha companheirinha de trabalho, minha fiscal, aqui atrás numa cestinha. Então, remonto aí nessa estreia em 2011, né, do meu primeiro curta, e Baile é o meu curta mais recente, rodado em 2019, e em cartaz desde 2019, do segundo semestre. Eu digo em cartaz porque ele segue, né, sendo convidado para eventos como esse, né, selecionado, o Curta na Serra, e é muito legal quando um curta-metragem, um filme, né, em qualquer formato, tem uma cauda longa, assim, que a gente vê a obra ainda nessa difusão, né, em exibições no circuito. Nessa trajetória aí eu fiz vários outros curtas, né? A gente está felizmente sempre presente nesses eventos, em festivais e mercado. Somos 3 sócias na Novelo Filmes aqui em Florianópolis e também participo bastante de comissões, de júris, tanto de editais quanto de festivais. E também estou à frente de algumas entidades do setor, né, de organização de classe, entidades políticas representativas. Isso é um pouquinho de mim. E o baile, a motivação do baile, eu acho que vem muito desse gosto que eu tenho também pela política, pelas lutas sociais, especialmente de gênero, né, as lutas feministas. O baile, um dos temas centrais é a questão da participação da mulher na política institucional e também nos centros, né, que a mulher é protagonista, como na família, como na sociedade, e tudo isso através do olhar de uma protagonista criança, garota, né? Uma menina, a Emily, né, que faz a personagem Andréia, Emily de Jesus, foi a estreia dela. Uma família de mulheres pretas, né, que fazem parte dessa família protagonista do filme, porque para a gente falar de transformação na política, a gente tem que realmente chacoalhar a estrutura, né, e começar falando da participação das mulheres pretas também na política. Acho que depois a gente vai conversando, vou passar a bola para os outros e volto a responder as perguntas, que eu estou bem ansiosa para saber o que o Vitinho vai perguntar depois. Obrigado, Cíntia, obrigado pelas palavras. Vamos então ao próximo filme, a próxima apresentação, que é a animação Quando a Chuva Vem, do Jefferson Batista, que é uma animação também que já participou de vários festivais. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito, muito tocado com a animação, e depois também ouvindo algumas conversas do Jefferson, dessa motivação dele. Então eu queria que, Jefferson, você contasse um pouquinho da sua trajetória e também da motivação de ter feito o curta. Seja muito bem-vindo. Seu microfone está desligado, Jefferson. Isso, agora foi. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Fico primeiro feliz em estar participando do evento. Muito gratificante. E vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, cabelos crespos, óculos de grau, armação preta. Estou vestindo uma camisa de botão social, clara, com estampas pequenininhas pretas também. Estou no cenário aqui que é o meu quarto e lugar de trabalho também, para as animações e ilustrações que eu faço. Então aqui atrás tem alguns livros, uns troféus, material de desenho, de trabalho. E é isso. Tem um pouquinho de bigode e um pouquinho de barba, bem pouquinho. Eu fui o diretor e animador do curta-metragem Quando a Chuva Vem. É um filme de animação stop motion, produzido na cidade do interior chamada Carpina, em Pernambuco, na zona da Mata Norte. E é um filme que conta a história de uma criança que vive com sua família no sertão pernambucano, em um período que realmente aconteceu. É um trecho histórico assim do sertão, de um período de grande seca. E aí o filme vem pensando como essa criança se comportou nesse momento de seca, que nasceu nesse período de seca, que foram 7 anos, e foi crescendo nesse lugar e observando os pais, esperando pela chuva, pedindo pela chuva, né?
por ser um povo também de muita fé, sertaneja e tal, essa criança ficava ali observando e tentando entender a importância da chuva. Então o filme vem pensando isso e vem também de muitas pesquisas que eu vinha fazendo, tanto no meu trabalho de ilustração, quanto curiosidade mesmo, e outros filmes que eu assistia e coisas assim, de reportagem e tudo. E uma das coisas que me tocou muito antes de fazer o filme foi uma reportagem que eu vi que nesse período a gente não vivia, o Brasil não vivia uma democracia e os governantes da época diziam que as pessoas do sertão teriam que esperar por um milagre, que eles não iriam ajudar ninguém. E muitas pessoas tiveram que sair do sertão, procurar outro lugar para viver, e alguns continuaram lá resistindo, né? Então o filme vem contando essa história e tentando fazer também as pessoas refletirem sobre esse período. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Jefferson. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais também. Então vamos ao próximo filme a ser apresentado aqui, que é Seremos Ouvidas, da Larissa Nepomuceno, também um outro filme que tem feito uma carreira muito bonita em festivais. Lembro também da primeira vez que eu vi e de como me impactou a maneira de como a Larissa contou a história dessas mulheres, né, da questão de colocar o feminismo também inclusivo, né, nessa pauta do filme dela. Então, Larissa, seja bem-vinda. Então, que você conte um pouquinho aí da sua trajetória e também dessa motivação de ter feito o Seremos Ouvidas. Então, boa tarde. Eu sou a Larissa, sou uma mulher negra de pele clara. Eu tenho cabelo e olhos castanhos, o cabelo na altura do ombro, metade dele tá preso para cima. Estou usando uma camiseta sem alça, sem manga, laranja estampada. E atrás de mim tem uma parede rosa, alguns quadros e algumas plantas. Então, Seremos Ouvidas, ele é um documentário que fala sobre feminismo surdo. E ele foi meu segundo filme, na verdade. Então aí eu já entro na minha trajetória, né? Eu saí da Universidade de Artes Visuais, me formei e depois fui fazer um curso de cinema. E lá eu dirigi o primeiro curta-metragem, que também era um documentário, e o Seremos Ouvidas, ele foi meu projeto de conclusão de curso. Então, na verdade, minha carreira no cinema ela é bastante recente. E sobre minha motivação para fazer esse filme, né? Bom, quando eu estava no curso de cinema, eu também fazia aula de língua brasileira de sinais. Tinha aula com um professor surdo, e ele mencionou a existência do feminismo surdo, e eu nunca tinha ouvido falar. Então, fiquei muito curiosa e fui pesquisar. E fui pesquisar filmes que falassem sobre. E eu encontrei pouquíssimas produções audiovisuais que apresentavam a vivência das mulheres surdas. E aí me incomodou um pouco, porque o audiovisual está cada vez mais inclusivo, né? A gente vê muitos filmes com pautas identitárias, mas nessa pesquisa eu me dei conta de que a comunidade surda é um pouco esquecida. Então, como eu não encontrei nenhum filme assim, que falasse especificamente sobre o lugar da mulher surda na sociedade, sobre o feminismo surdo, eu decidi que eu faria. E, de maneira bem resumida, é isso, né? E aí fui atrás das personagens, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas só para não tomar muito tempo assim na apresentação, é isso. Tá certo, muito obrigado, Larissa. Próximo filme, então, aqui da lista, que tá por aqui, é o Vai Melhorar, do Pedro Fiuza, do Rio Grande do Norte, que eu acho que é um filme que traz um tema que a gente vem falando com muita frequência há muito tempo, que é a política, né? Enfim, dei uma resumida aqui, né? Não é só a política, eles são vários quesitos dentro da palavra política nesse filme. Mas, Pedro, como a gente já combinou aqui, depois a gente conversa mais sobre o filme, então que você se apresente, por favor, também da sua motivação de realizar o filme. Seja muito bem-vindo ao Curta na Serra. Oi, gente, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Começar a me apresentar, né, na audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho barba, tenho cabelo preto cacheado, uso um óculos de armação preta. Estou aqui no escritório, onde atrás de mim tem uma luminária, tem uma janela, tem um armário. Estou usando uma camisa azul e um botão vermelho escrito Lula livre. Então,
a minha trajetória no cinema, né, eu sou aluno de comunicação social, radialismo, aqui pela UFRN, e desde o princípio, assim, logo quando eu entrei na faculdade, eu ingressei, a gente fundou um cineclube aqui em Natal, chamado Cineclube Natal, e foi nesse momento que eu comecei essa trajetória, primeiramente, né, de militância, de política. A gente exibia muitos filmes aqui, participei de comissões de avaliação, depois que eu comecei a fazer filmes mesmo. Sou produtor, sou roteirista também, e em 2011 eu fundei mais 2 colegas, a Casa da Praia Filmes, então fazem 10 anos, né, a gente vem produzindo, vem trabalhando com muita dificuldade aqui em Natal, porque é uma cidade e um estado que não tem editais com regularidade. Então, nesse sentido, já trazendo para o Vai Melhorar, me interessava falar um pouco desse trabalho no audiovisual que normalmente a gente faz aqui no estado, que é o trabalho que dá para fazer, que é o trabalho com campanhas políticas. Então, assim, muita gente, eu sei que não é só aqui, mas assim, aqui sem editais, muita gente acaba não fazendo cinema, acaba trabalhando basicamente com publicidade, seja ela de campanha política ou privada. E aí a gente tem muitas histórias sobre isso, né? Então, Vai Melhorar, ele reúne várias histórias pessoais, né, de colegas meus, colegas minhas, que me disseram que passaram em campanhas políticas. É um filme que é focado numa personagem que se chama Luísa. Ela vem de fora a gente não diz qual é a cidade, né? É uma cidade nordestina, mas ela vem de fora, vem de São Paulo, para apresentar esse programa político, porque tem uma questão também aqui que a gente normalmente importa, ou importava, mas importou durante muito tempo apresentadores e apresentadoras, por uma questão de sotaque, né? Vamos dizer assim, existia uma credibilidade maior quando o sotaque não era daqui do lugar, mas por uma questão de segurança também, né, das campanhas políticas. E, bom, então, nesse sentido, acho que é um filme que fala bastante focado na questão da política partidária e nos bastidores, né, de quem trabalha com isso. Acho que um dado importante também é que eu comecei a escrever esse filme em 2016, eu já pensava em fazer algo com o tema, mas eu comecei a escrever mesmo em 2016, após o golpe, né, que a presidente Dilma sofreu, e aquela votação na Câmara dos Deputados Federais, que para mim foi extremamente bizarra, mas eu só conseguia pensar em nós, trabalhadores das campanhas que elegeram aquelas pessoas que estavam falando aquelas bizarrices ali. Então, acho que é isso, esse é vamos dizer assim, a gênese do filme, e a partir disso, como o Vitor fala, a gente desenvolve outros temas também, né, que são as tensões sociais que a gente vive aqui no Brasil. A gente pode conversar depois. Valeu, Pedro, obrigado. Acho que agora o Lucas Rossi chegou aqui na sala, é isso? Do filme Ser Feliz no Vão também? Não sei se ele já está aqui para conversar com a gente. Está aqui. Bem-vindo, seja muito bem-vindo, Lucas. Queria que você falasse um pouco antes dessa apresentação, que você contasse um pouco da sua trajetória no cinema e também contar um pouquinho dessa motivação que você teve para realizar o Ser Feliz no Vão. E agora o Lucas saiu, é isso. Não, voltou. Tô aqui. Aquele cara que é abduzido, assim, né? Some, né? Não, prazer. Bom, obrigado, Vitor, pelo convite. Prazer, eu sou o Lucas Rossi, eu sou um homem negro de pele clara. Tô na minha casa, que é um cantinho que eu chamo de escritório, mas, enfim, não é um escritório tão normalzinho assim. Na verdade, tem um quadro vermelho atrás de mim, que é do Cabra Marcado para Morrer, que é um filme que eu gosto muito, do Eduardo Coutinho. E tem o cartaz de Ser Feliz no Vão também. Mas, enfim, o Vão, cara, falando sobre o filme já diretamente... não, minha trajetória, né, que você queria falar. Então, minha trajetória, vamos lá, por partes. Eu sou de Piracicaba, né, interior de São Paulo, e moro no Rio já tem 12 anos. E aí eu cheguei no Rio com 15 anos de idade. E aí quando eu cheguei no Rio, eu queria muito trabalhar, assim. Na verdade, eu saí de Piracicaba já porque eu queria trabalhar, porque eu queria, enfim, fazer alguma coisa para fazer um dinheiro, e sei lá, eu queria sair de Piracicaba, eu tinha uma alma meio inquieta, assim.
acho que tem até hoje, mas enfim. E aí eu vim para o Rio, e aí quando eu cheguei no Rio, meu pai, ele trabalhava com o Cid Moreira. E aí eu comecei a ser meio assistente do Cid Moreira, olha que loucura. E aí eu ficava meio que no estúdio ali, servindo café, mexendo no TP e dando um jeito de fazer as coisas, aprender a fazer as coisas, assim. Então minha carreira no cinema parte dali, assim, desse momento, né? Logo depois disso, uns anos depois, eu estudei no Centro Afro-Carioca de Cinema Zózimo Bubu, que aí foi realmente quando eu comecei a pensar cinema pela primeira vez na vida, com uns 17 anos, assim. E aí, dali eu vim realmente aprofundando uma carreira como produtor. Então, fiz toda essa escadinha de estagiário de produção, assistente de produção, coordenador de produção, diretor de produção, produtor executivo. E aí segui nessa trajetória muitos anos, e de uns 6 anos para cá comecei a querer contar as minhas histórias, assim, comecei a querer dirigir algumas pequenas coisas que eu penso, que eu queria botar no mundo, enfim, né, ensaios e pensamentos que eu achei legal de dividir, assim, ou de tirar de mim, sei lá, mas enfim, de qualquer forma comecei a fazer os meus filmes, e essa é a minha trajetória dentro do cinema de forma resumida. O Vão, né, o Ser Feliz no Vão, que é um curta todo de arquivo, feito na pandemia, eu costumo dizer que ele é um ensaio sobre o racismo, assim, né? Então ele pretende, de alguma forma, questionar, refletir um pouco sobre o que é o racismo, e com um recorte específico também, aprofundado, sobre o racismo na cidade do Rio, porque tem um contraponto muito interessante, assim, no pensamento racial dentro dessa cidade, que é o Rio de Janeiro, porque é um lugar onde deu origem a muita coisa que parte da negritude, né? O samba, as escolas de samba, o próprio carnaval carioca. É uma cidade onde existe praia, então também tudo é um pouco guiado através desse senso comum de leveza, né, que a praia traz, né? Então, assim, pô, deu merda na vida, a pessoa dá um mergulho no mar, sabe? Tipo, isso também faz com que o carioca tenha uma malemolência, né? Então, o racismo no Rio é uma coisa muito específica, assim, tem uma especificidade que eu acho muito curiosa. E como eu sou de fora, desde que eu cheguei aqui, eu senti ele em várias escalas, de várias formas diferentes, e durante muitos anos fiquei refletindo sobre isso. Durante a pandemia, eu vi um episódio que eu falei, pô, cara, é sobre isso que eu vou fazer, é sobre isso que eu vou falar. E acho que o filme parte um pouco daí. Eu falei pra caralho, vou até botar uma bala garota pra parar de falar aqui, ó. Tá ótimo, tá ótimo. A gente vai falar mais depois, viu? Vai falar mais, vai conversar mais. Bom, enfim, então vamos começar agora a bater um papo entre nós todos também sobre os filmes e pensando, revendo os filmes, né? Eu já tinha visto várias vezes os filmes de vocês, depois fui atrás para ver de novo para a curadoria, e essa semana também revi para a gente bater esse papo. E aí, meio que pensando nesses filmes, pensei muito na questão do filme da Cíntia, O Baile, e o do Jefferson, que são dois filmes que trazem o protagonismo infantil, né? É um olhar de temas muito pertinentes e muito importantes, mas vistos através de uma criança. Eu acho que o da Cíntia, quando a gente vê aquela menina naquela assembleia, vendo a parede que tem ali pouquíssimas mulheres deputadas, e quando ela, até acho que até uma das crianças pergunta, mas por que aquela outra tem mais gente, que são os ex-presidentes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, são só homens, né? Praticamente acho que todos homens brancos, enfim. E tem esse olhar da criança meio intrigado, né? Ela tá intrigada, ela fica, alguma coisa tá incomodando ela. Então é um amadurecimento meio que forçado no sentido no sentido bom. No caso, ela talvez não perceba, né? Esse amadurecimento que ela já tá praticando ali. Desde quando ela tá em casa também cuidando da avó, ajudando a mãe a tirar as fotos, as perguntas. A gente vê que ela é uma menina que ela já tá junto, tomando conta junto da família ali, né? Quando a mãe pede para ir na farmácia também, no caso, para comprar, é uma responsabilidade em cima daquela criança. E o do Jefferson também tem, na animação, é um tema baseado, né, na questão da seca que tomou conta do Nordeste por muito tempo. Também tem essa questão da esperança dessa criança que torce para que a chuva venha.
para que venha dias melhores. Na verdade, ele tem esse lúdico da chuva, eu imagino, mas é que no fundo ele não, acho que não cai a ficha daquela criança de que a chuva é algo que vai mudar a vida dele, da família dele, né, da situação precária que eles vêm vivendo por conta, né, de um problema escancarado ali de anos e que as pessoas talvez não se importem e achem que o negócio é sair de lá, tem que procurar outro lugar, já que ninguém vai resolver. Então tem essa questão meio do amadurecimento desses dois personagens em temas muito importantes e necessários vindos de crianças. Então eu queria que vocês contassem um pouco dessa escolha mesmo por crianças no filme, de colocar esses temas que precisam ser discutidos o tempo inteiro, porque, principalmente quando eu falo do filme da Cíntia, eu, por ser de Santa Catarina e ver pouquíssimas obras que retratam isso, eu acho que o da Cíntia traz talvez uma coisa que a gente nunca tivesse percebido. Isso, das vezes que eu visitei o lugar, que eu fui lá, que eu tive lá, é algo que passa pela gente, a gente não percebe. Então, isso também é a importância do cinema de tratar essas questões e colocar isso num curta que vem sendo muito, muito rodado e mostrado, né? Tem uma cena também que eu adoro, que é quando os homens passam e ela tá no canto com a fotinho dela, né? E começa a passar um monte de homem, e só homem, naquela assembleia, né? Enfim, então, que a Cíntia e o Jefferson conversassem um pouco pra gente sobre essa questão da escolha mesmo de colocar criança, que eu acho isso, vocês utilizam de uma maneira excelente, de colocar essas crianças para tratar desses temas, falar desses temas, mas desse olhar de criança, e não um olhar bobo, infantil, né? Tem um amadurecimento, tem um pensar ali desses dois. Então, se vocês pudessem conversar um pouquinho. Vitinho, eu gosto muito de trabalhar com protagonista criança quando abordo temas mais complexos, assim, porque a criança, além do peso, né, enquanto personagem, acho que tem um peso muito simbólico se comparar à infância, à própria sociedade brasileira, né, que vem de uma redemocratização muito recente. Bom, nem sei se dá para dizer que a gente está numa democracia de fato, né? Mas eu acho que é interessante a gente comparar, né, esse olhar inquieto, descobrindo, contestador, com uma sociedade que também ainda está em amadurecimento, ainda está numa fase talvez da infância. E o baile, a motivação puramente, assim, se chegar bem na raiz, ela não é tão romântica, né? Estava aberto um edital do MINC, um edital para produção de curta infantil, destinado ao público infantil. Eu já participei desse edital outras vezes, a gente tem algumas obras infantis aqui na produtora, e eu queria inscrever algum projeto e ficou na minha cabeça que eu queria falar sobre essa política institucional a partir de um olhar de uma criança, né? Essa cena que você descreveu na Lesc, quando ela cola a fotinho dela em meio a tantos retratos ornamentais, né, de ex-presidentes da casa, é muito lúdico, e no lúdico a gente consegue desenvolver esses simbolismos, né, eu acho que essa cena ela tem um quê assim de levante, por mais sutil que seja, né? Ela colocar uma própria foto 3x4 dela em meio àqueles retratos, isso é um ato revolucionário. E quando você comenta que talvez ela nem perceba, é sobre isso mesmo. O filme também fala sobre esses dias que a gente é obrigado a amadurecer mais em qualquer fase da vida, né? Tem dias que às vezes a gente nem sabe naquele momento, mas são dias em que a gente vai levar para sempre como dias que nos obrigaram a crescer e nos transformar. Então esse é um dia na vida dela, né? Um dia em que ela se dá conta de muitas coisas que têm uma regência muito forte sobre a vida dela. Tanto essa questão da política institucional, quanto a própria finitude da vida, né? No caso, quando ela entende que a bisavó pode já estar nos seus últimos dias. Então, é mais ou menos por aí. E é bem interessante mesmo, assim, essa questão do lúdico da criança e do amadurecer, que ela precisa, né? Tem uma hora que a gente precisa, né? Independente
da idade dos acontecimentos que aparecem na nossa frente. E aí, Jefferson, querendo já casar essa questão do infantil também, porque a sua animação, a gente vê esse cotidiano daquela família e a gente vê naqueles pais uma outra maneira de observar a vida, né? Eles já estão cansados, parece, eles já estão meio que perdidos, desiludidos daquilo que são tantos anos já, né? Daquela mesmice, daquela uma certa tristeza, né? De uma falta de esperança. Passou a esperança. Chega uma hora também que a gente, por mais que falem, não perca a esperança, mas tem hora que a gente não consegue mais respirar direito aquilo. E tem essa criança ali, tem alguém ali que pensa diferente deles. E ainda que está com eles, está junto com eles, mas que pensa diferente. E aí tem aquele final, obviamente. Vou soltar um spoiler aqui no debate, mas enfim, faz parte. Mas que é um final muito bonito da chuva e da reação dele. Os pais meio que não acreditam, ele fica completamente emocionado com aquilo, porque parece que o sonho dele se realizou ali, né? Então, como é que foi para você também, além... Eu sei que você fez uma pesquisa em relação a essa época, para retratar essa época também, retratar essa família, mas o que me chama muito a atenção também além dessa sutileza de contar essa história, de colocar essa criança como protagonista também ali, né? Eu acho que uma criança, né? Um pré-adolescente, uma criança ali, vai, né? Uma criança. Então, um pouco assim, vem do meu trabalho, assim, desde a ilustração. Eu acabei não falando antes, mas Quando a Chuva Vem, meu primeiro filme, foi lançado em 2019. Mas assim, vem do meu trabalho pensar sempre a criança, sabe? Como observadora também do trabalho, como uma pessoa que participa, de certa forma, também. E aí tem várias relações por eu ter colocado criança. Essa questão do meu trabalho é uma delas, mas também no filme os personagens representam pessoas da minha família. A criança, o menino, seria o meu irmão, infelizmente não está mais entre nós, e os pais da criança ali seriam meus avós, materno e paterno. Meus avós maternos, né? E assim, tem essa relação de eu querer trabalhar sempre com criança, de levar um pouquinho do que eu entendo, do que eu aprendi para as crianças, e de certa forma também a relação minha, assim. Já falei isso em outros lugares, quando eu decidi me tornar animador, trabalhar com animação, foi um momento muito tardio, assim. Foi depois da universidade, mas era um sonho de infância que eu tinha, mas por morar no interior e não ter muito acesso, foi um sonho que foi se perdendo lá na infância e voltou depois. Então, nos meus trabalhos eu tento fazer com que isso mude para as crianças que estão assistindo, que essas crianças percebam que elas podem e que elas, de alguma forma, têm alguns caminhos para seguir, caminhos que são diferentes do comum. E é isso, assim, eu fico imaginando isso, as crianças da minha rua, as crianças que eu conheço, sabe? E como elas podem realizar seus sonhos, como podem ir atrás de seus objetivos. E isso fica meio que natural quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer algum projeto. Aconteceu isso nesse primeiro filme, está acontecendo no segundo filme que eu estou produzindo também, que é uma criança como protagonista. E isso bate muito assim em mim, essa tecla de pensar nas crianças, sabe? Porque, como eu estava falando, quando eu era criança, eu queria ser animador, mas eu não via possibilidades. Não via como conseguir ser animador. Eu não conhecia ninguém que animava. Só depois da universidade fui descobrir a animação nacional, porque na TV não passava animação nacional. E aí eu fui descobrir os animadores, fui descobrir pessoas em Recife, aqui, capital do Pernambuco, que trabalhavam com animação, consegui descobrir os festivais e fui trazendo isso para o interior, assim, até fazer mostras aqui de animação, até chegar a fazer esse primeiro filme. E sempre tem esse diálogo também com as crianças, sabe? As crianças observam isso.
Eu percebo aqui na minha rua, por exemplo, quando a gente estava, antes do período de pandemia, que eu estava viajando muito com o filme, assim, ia para os festivais, exibir o filme, e as crianças ficavam sabendo e comentavam, e diziam que me viu passando no avião, essas coisas. Então, é isso, eu sempre penso nelas, assim. Então, eu acho que para mim foi bem natural trabalhar com crianças no filme. Muito legal, Jefferson. Muito legal ouvir esse depoimento também, que eu acho que é, é muito bonito a gente ver a força do cinema também, além de entretenimento, que é muito importante, a gente busca por entretenimento, mas também de servir como de inspiração. Não só as histórias que vocês contam, mas as histórias de vocês, né? Muito emocionante isso. E aí, já quero também aproveitar essa questão pessoal, digamos, da Larissa, né? Eu também ouvindo aqui ela contar um pouco de como ela motivou, o que motivou ela a fazer o filme, e eu lembro uma das anotações que eu fiz, bem no começo do filme, já tem um dado ali no Seremos Ouvidas, que em 2018, no 190, né, foram feitas 72 mil denúncias, né, de violência contra a mulher, sendo que 52% das mulheres não denunciam. Então, o seu filme já começa com esse recado, com esse triste recado, com esses dados, né? Ninguém está mentindo, ninguém está inventando. E aí vem essa procura também por esse feminismo que contemple todas as mulheres, que a gente vem vendo aí a força do feminismo também aparecendo no cinema cada vez mais, a presença de realizadoras em festivais, inclusive uma das homenageadas do Curta na Serra é a cineasta Kátia Mezel, muito conhecida no cinema pernambucano, e ela foi a primeira mulher a participar de um festival de cinema no Brasil. E ela só foi descobrir isso 30 anos depois, que fizeram um livro e contaram isso para ela, nessa pesquisa, que nem ela não tinha ideia de que ela foi a primeira mulher a fazer cinema, a participar de um festival de cinema. E a Kátia tem mais de 300 filmes, enfim. A gente vê a presença cada vez mais forte das mulheres, e eu queria que você contasse, então, como você chegou nessas personagens do Seremos Ouvidas, com essas histórias. É um filme que a gente fica... A gente não tem como não refletir e pensar na história delas o tempo inteiro por vários motivos. Por conta da violência, por conta da situação que elas se encontram, do preconceito que elas enfrentam. Algumas delas falam da questão de como existem também homens surdos machistas que não entendem elas. Outras falam que nem conheciam a palavra machismo. Então, né, tem uma frase que lá eu vou jogar no Google para saber o que é. Então, são várias trajetórias ali contadas naquelas personagens, né? Então, como é que você reuniu essas mulheres para colocar no Seremos Ouvidas? Foi feita uma pesquisa? Como foi feita essa pesquisa, na verdade, com elas, essas conversas, enfim, para contar essas histórias? Tá. Eu tive muita sorte, na verdade, porque a primeira que eu encontrei foi a Gabriela. Eu lembro que eu fui pesquisar sobre o feminismo surdo, não encontrei muita coisa, e fui falar com o meu professor de Libras, e falei para ele que eu estava pensando na possibilidade de fazer o filme. E aí ele já me indicou falar com a Gabriela, que eles são muito amigos. E ele, inclusive, mencionou que ela já tinha feito uma palestra sobre o feminismo surdo aqui em Curitiba. Que, enfim, na época não a conhecia, também não sabia, não fazia aula de Libras, então não tive acesso a essa palestra, né? Mas a Gabriela, então, ela é uma pessoa que já falava abertamente sobre a vivência dela, sobre a violência que sofreu com o marido, sobre como o feminismo ajudou ela. Então, foi muito fácil, porque ela já falava sobre isso, era uma coisa que ela enfim, não se incomodava. E assim que eu conversei com ela, ela aceitou. E aí, nessa conversa, eu gravei todas as conversas. Na verdade, eu fiz uma pré-entrevista para poder filmar e depois poder reassistir. E, enfim, além dela contar a vivência dela, ela deu opinião, assim, de como eu poderia fazer o filme, o que eu não poderia deixar de colocar, né? Então, foi bastante importante essa troca de ouvir o lado delas. E aí, quando eu já tinha a Gabriela como personagem, eu pensei num triângulo, assim, sabe?
pensei, tá, se eu tenho a Gabriela de um lado, que é uma mulher que sofreu violência, eu gostaria muito de entrevistar uma mulher surda que trabalha com essas mulheres. Então, queria entrevistar ou uma enfermeira, ou psicóloga, advogada, assistente social, independente de ser qualquer uma dessas profissões, mas que fosse surda. E aí, meu professor de Libras, o Francisco, também me indicou a Selma. E marquei a conversa com ela e pensei, tá, agora seria interessante se eu conseguisse uma terceira mulher, mas que fosse quase que o oposto da Gabriela, né? Para mostrar como, de fato, quando uma mulher surda ela tem acessibilidade, né, tem acesso à informação desde criança, ela cresce e se torna uma mulher muito mais empoderada e consciente dos seus direitos. E aí a Clícia era amiga da Selma. Então, assim, uma foi me indicando a outra. E é por isso que eu falo que eu tive muita sorte, porque além de uma ter me indicado a outra, assim que eu conversei, elas aceitaram, sabe? Então, eu tive essa grande facilidade. Muito bom, muito bom. Uma ajudou a outra, né? Isso é muito bom também, a formar o casting do filme, né? Desse doc. Pedro Fiuza, a gente conversando sobre política no seu filme, Vai Melhorar, também é de se pensar que a corrupção ela começa muito antes deles serem eleitos, né? A gente vê no Vai Melhorar essa questão de como a sua personagem ela é um corpo estranho naquele lugar. Ela, na verdade, óbvio, ela é contratada, é o trabalho dela, ela é uma profissional, ela vai lá, apresenta o programa político, eleitoral, mas ela, quando ela começa a perceber algo diferente ao redor dela, ela já vai se sentindo fora daquilo, né? Porque vai mexendo não só na questão do profissional, mas na questão do pessoal também, da ética, de como continuar naquilo, mas preciso continuar, e se eu não continuar, eu vou me queimar. Então, também pela questão de ser uma mulher também no meio daqueles homens poderosos que podem fazer algo ou não, enfim, inclusive de alguns colegas de trabalho que ficam meio que ali perturbando mesmo a questão dela, essas dúvidas, né? E aí, além dessa questão só do profissional, do que coloca ela em dúvida do que ela está fazendo, mas ela tem um certo momento que é o alívio dela, que é quando ela senta para falar com a família, que ela senta para conversar. Existe ainda essa preocupação. Ela está longe de casa, a gente consegue entender que ela está muito longe de casa. Sim. E tem essa preocupação de ter que cuidar de alguém que está lá, que ficou lá também. Então ela é mãe, ela tem que trabalhar e ela tem que lidar com aquela situação que envolve aí o futuro de um país, de um estado, enfim, porque ela está no meio de uma corrida política ali, né? Claro que ela não está pedindo votos, né? A gente sabe que é uma pessoa que foi contratada para aquilo, mas ela começa a se ver incomodada naquela situação. Você... Sim. Acho que o Brasil ele é um grande exemplo para muitas histórias, né? Cada vez mais ele tem sido... eu acho que a gente tem se inspirado, às vezes, eu acho que recentemente, um lado ruim, digamos, das coisas que vem acontecendo, dos filmes que vêm surgindo durante a pandemia, por exemplo, das questões da pandemia, desse governo contra a arte o tempo inteiro, contra o cinema, contra o audiovisual, contra tudo que não lhe interessa e que não lhe agrada. E então, mas qual foi, assim, encontrar na Cássia, que é a sua protagonista, como foi conversar com ela para formar também, para criar essa personagem com aquele semblante de que preciso aceitar, respirar fundo, mas também ao mesmo tempo continuar pensando na minha vida e o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, o que vai ser melhor para mim. Então, como é que era essa conversa com a Cássia, que, se eu não me engano, acho que ela foi premiada, né? Ela ganhou melhor atriz em alguns festivais também. Já por... Porque ela faz um trabalho muito, muito, muito competente dela, né? Dessas nuances. Em cada cena, assim, ela tá de uma maneira. Gosto muito quando ela olha para a câmera, uma hora que ela tá lendo o TP, assim, e nitidamente a gente vê que ela não quer falar aquilo, mas ela tem que falar. Então, como é que foi construir essa personagem também, junto com a atriz, obviamente, para que ela passasse essa tua ideia, né? Então, Vitor, eu acho que foi muito natural, orgânico, porque eu trabalho com teatro, né, também. Eu trabalho junto com o Grupo Carminha, aqui de Natal. A gente fez já 5 peças.
incluindo a Invenção do Nordeste, que circulou bastante, e com uma delas, eu acho que foi anterior, Jaci, a gente conheceu muitos grupos de teatro, e aí eu conheci Cássia pessoalmente também, que é atriz e produtora da Companhia Brasileira de Teatro de Curitiba. É uma companhia que eu já admiro muito, assim. Então, Cássia já tinha essa experiência incrível. E aí, nesse filme, a gente não fez teste de elenco, assim, justamente porque eu não queria fazer isso. Eu sabia que tinham muitos colegas que já trabalhavam, que se encaixavam mais no papel, assim. Eu acho que para esse projeto, acho que o teste de elenco poderia gerar mais frustrações, assim, sei lá, do que benefícios. Tanto que para um curta-metragem são 23 pessoas no elenco, né? Assim, e eu queria também que fossem 23 atores e atrizes profissionais. Nesse sentido, por causa da atriz ser de fora, apesar de que eu queria que todos os profissionais também fossem daqui, eu imaginei que seria muito natural convidar uma amiga, né? A gente não tinha trabalhado junto ainda, mas para mostrar o roteiro, para a gente trabalhar junto. Uma das coisas que eu também queria trazer do teatro era essa ideia de construção coletiva. Então, assim, eu mostrei o roteiro para Cássia, falei assim, ó, o que é que a gente faz com Luísa? Fique à vontade. A gente mudou o final, né? Mas tinha uma coisa que eu acho que é isso, é uma experiência meio que coletiva, assim. Cássia já passou por isso também, ela já apresentou programa político em Curitiba, se eu não me engano, e já sofreu com isso também, né, enfim, de pessoas acusando ela. Acho que ela tinha feito um curta antes, e aí, na campanha, o rival acusou ela de, olha, esse curta, como ela fala coisas diferentes do que ela está fazendo no programa político, juntando ficção e realidade. E aí a gente foi construindo essa Luísa juntos, assim, né? Mas eu acho que foi uma construção muito, muito coletiva mesmo, assim, nesse sentido, porque todo mundo já passou por isso, né? Já teve alguma experiência dessa. E uma das coisas que você falou também no começo como equilibrar esses pratinhos, assim, né? Eu preciso pagar os boletos, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando aqui para uma pessoa que provavelmente eu não votaria na campanha. Isso tem demais, assim, né? Que trabalha com campanha política. E eu acho que para o cinema, para a arte e para a ficção, sobretudo, e por isso que eu queria fazer uma ficção, seria tentar extrair, vamos dizer assim, qual o sentimento disso, né? Eu acho que é a nossa matéria-prima, assim. E eu acho que esse dilema, né, se eu estou sendo hipócrita ou não, para mim era muito interessante, assim, de lidar. Não apresentando talvez uma solução, mas apresentando o problema, assim, eu acho que era o que a gente poderia fazer na arte, diferente, por exemplo, de jornalismo e tal. E isso me interessava muito. E o final também, eu acho que é esse momento em que a personagem, por mais que ela, né, ela esteja vivendo várias pressões e várias prisões, assim, durante o filme, porque realmente parece que é ela contra o mundo ali, né? Mas ela... eu acho que o final é uma resolução, de certa forma, coletiva, né? E é uma resolução também, assim, que nós, que já trabalhamos em campanha e não podemos fazer nada, porque nós éramos, assim, meros contratados, o que é que a gente gostaria de fazer? Eu acho que foi uma expiação, assim, de culpa e de vingança, assim, que todo mundo que trabalhou no filme, sabe? Todo mundo mesmo. Eu me lembro que Michele, que foi a diretora de arte, ficou muito, assim, instigada pelo filme. Poxa, eu já passei por isso. Poxa, a gente já passou por isso. Então, acho que é um pouco isso, respondendo a sua pergunta. E a gente vê vários atores também conhecidos ali do Rio Grande do Norte também, que inclusive estão no Sideral também, mas aí esse é outro filme. A gente conversa em outro momento. Lucas, vamos falar do Ser Feliz no Vão. Eu lembro também... que quando eu comecei a pensar no filme de vocês, eu lembro, eu fui muito atrás de como eles tinham me impactado a primeira vez que eu vi. Depois, como eu falei já, eu vi várias outras vezes, inclusive recentemente, mas eu lembro que, além de tudo que você monta ali, o final, eu tô muito spoiler hoje, mas, gente, a gente tá debatendo aqui, espero que vocês já tenham visto os filmes e tenham vindo aqui para ver o debate. Mas é aquela música, né? A música que, inclusive,
depois também lendo uma das suas entrevistas sobre o filme, é a música que o nome da música, que é o nome do filme, ou uma frase da música, né? Uma coisa assim, Ser Feliz no Vão, enfim. Mas eu queria... É um trecho, é um trecho, né? É um trecho. E aí eu fiquei pensando como esse seu filme, ele, claro, tem a sua ideia, tem toda a sua questão pessoal também que você apresentou aqui pra gente no começo da tua fala, mas tem esse pensar no filme. Ele é um filme que foi, eu imagino, né, crescendo muito na montagem, porque é um filme de arquivo, essa pesquisa toda que você teve que ir atrás, de encontrar esses personagens que você ia linkar um com o outro também para fazer esse filme correr, né? Essa cronologia dele, para que a gente entendesse tudo aquilo que você quis contar. Como é que foi esse processo para você de montagem também? Porque eu acho que o cinema, além do entretenimento, ele é também uma forma do realizador ou da realizadora expressar aquilo que sente, de fazer a sua arte, de contar a sua arte, que seja uma história de amor, de tristeza, um documentário, uma ficção experimental, enfim. Ele coloca o que ele está sentindo naquele momento também num ato político, né? De fazer cinema, de contar histórias de verdade, que as pessoas compreendam, entendam e saibam que existem, que essas pessoas existiram e que elas precisam ser retratadas. Então, como é que foi seu processo de montagem, de criar essa linha e montar essas imagens com essas músicas para deixar dessa maneira tão impactante também? Cara, o processo de montagem do Vão foi bem intenso, assim, porque, assim, sendo bem sincero cá entre nós, eu, tipo assim, cara, abri uma cerveja, sei lá, meio-dia, e aí eu ficava bebendo, velho, todo dia, assim, eu fiquei bem alcoólatra quando eu tava montando o filme, tava lembrando aqui disso aqui, realmente meio alcoólatra, e aí o que acontecia? Eu ficava doidão, e aí eu ficava mexendo nas coisas, assim, eu lembro que foi exatamente isso, sendo bem sincero. E aí era isso, assim, eu ficava testando, assim, pô, mas e se isso vier para cá, e se aquilo vier para cá, e eu ficava fazendo esse grande quebra-cabeça, óbvio, né, tipo, dividindo com a galera que fez o filme comigo, assim, com o Henrique, enfim, com o Molina, com o meu pai, enfim, dividi com as pessoas que foram assistindo os cortes. Eu fiz tudo na pandemia sozinho, né, então, tipo, o Henrique de alguma forma a gente foi decifrando uma metodologia de trabalho desde o outro curto, que é o Atordoado, que, sei lá, a gente faz um quebra-cabeça de palavras, assim, tipo, palavras-chave, né? Então, sei lá, o filme, no caso do Vão, né? Tinha a ver com racismo, com, sei lá, com um protagonismo negro, com a música, que é uma das vertentes da arte mais conhecidas dentro da cultura negra no mundo, né? Tipo assim, então, vozes da diáspora, né? Pessoas, então, sei lá, aí disso a gente vinha com possibilidades. Então, assim, por exemplo, Vozes da Diáspora, a gente chegou a pegar tudo que você imaginar, assim, Abdias do Nascimento, Martin Luther King, enfim, tudo que você pensar. A gente ia levantando, né? Essas estruturas de falas e de trechos e de fotos e de músicas e de mil coisas. Então, é uma pesquisa muito grande que a gente levantou para fazer o filme, assim, né? Então, o que eu fazia era meio que dar uma decupada, assim, do que se conectava, às vezes esteticamente, através de uma relação imagética ali no Final Cut, né? Tipo, entendendo ali o que cortava bem, né? Uma coisa com a outra. Tipo, isso monta. Tipo, é bonito sair desse plano e entrar aqui. Tipo, tem um raccord, tem um negócio. E às vezes porque era isso, assim, como o filme era para ser um ensaio, né? A ideia era mais questionar e fazer as pessoas ficarem refletindo sobre esse tema e não afirmar muitas coisas, né? Então, acho que a montagem começou a ganhar esse tom de provocação, assim, né? De começar a falar sobre alguma coisa e a gente sai disso. E aí no filme tem vários momentos. A gente fala sobre a Guerra de Biafra, por exemplo, e a gente não aprofunda, né? A gente sai disso para o Fela Kuti, falando que, sei lá, que na África a música serve para revolucionar e não para entreter. Então, quer dizer, acho que a montagem do filme foi muito esse processo que eu tô te dizendo, assim, foi tatear esses arquivos, entendendo como eles poderiam se relacionar, gerando uma produção de sentido, né? Então, tipo, pô, tem um copo e tem um galão de água, né? O que essas duas imagens juntas podem contar para o espectador, sabe?
Se começa com um galão e depois vai para o copo, ela tem um sentido. Se começa com um copo e depois vai para o galão, ela ganha outra, né? Se entre o copo e o galão tem um black, você ganha um novo sentido de novo. Então eu ficava bêbado, testando todos os sentidos possíveis e imagináveis, até chegar ao corte final do filme, assim, sendo bem sincero, foi isso que aconteceu. Então foi um processo muito divertido, cara, porque eu estava na pandemia, fazendo cinema com as pessoas, mas ao mesmo tempo sozinho, e também podendo ser leve, né? E como eu falei, eu sou produtor, então, assim, variavelmente, a grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida, é realmente chegar no set gritando: silêncio no set, por favor, você pode, você não sei o quê, vem pra cá, para a van, vamos aqui. Então, a minha vida é meio assim, 12 horas de set, assim, geralmente a maior parte do meu ano é fazendo isso, né? Então, os momentos que eu tenho para dirigir são os momentos que eu tenho também para extravasar, né? Tipo, para relaxar, para pensar, para de repente assistir um negócio, escutar uma música, brincar com a minha filha, volto. Enfim, então o vão foi um momento da pandemia que eu tive esse prazer, assim, de ficar a maior parte do dia com a minha filha e de noite tomando uma cerveja e fazendo um filme. Então foi meio que... E sem grana, né? Tipo assim, meu laptop, uma porrada de arquivo, tipo, foi ótimo, assim, foi um jeito de continuar a fazer filme e de dar uma relaxada, assim, num momento bem caótico do mundo e tal. Bom, aproveitando, a gente já está se encaminhando para o final do debate, mas já vou começar com o Lucas também, antes que ele abra uma cerveja aqui no debate. Quero que você fale um pouco dessa repercussão do filme, então, como é que foi? Porque é um filme feito na pandemia, né, durante a pandemia, e aí ele é exibido nos festivais durante a pandemia também. Então, como é que foi receber do público, né, das pessoas dos festivais, que você tem participado? Porque eu acho que isso deve ser, talvez, o virtual, hoje o online, por mais que às vezes a gente fale, a gente quer o presencial, a gente já está vendo muita coisa híbrida acontecendo presencialmente, mas ainda mantendo o online também. Mas essa abrangência que o virtual tem, isso não há festival presencial, não existe. Pode ser o maior festival do mundo, que a abrangência do virtual é algo fora do normal, porque muita gente que não tem como chegar no festival vai assistir de dentro de casa, de qualquer outro lugar, e vai ter a oportunidade de ver um filme e comentar, e participar de um debate, e procurar, ir para a internet depois e procurar. Então eu imagino que todos vocês, porque todos os filmes aí passaram esses filmes em festivais virtuais, festivais online. Então como é que foi a repercussão disso para você, Lucas, do Ser Feliz no Vão, durante a pandemia, que ainda estamos? Que pelo visto a gente não vai sair tão cedo. Mas, ó, é o seguinte... Não, eu tô rindo porque não vou chorar aqui também. Mas o negócio é o seguinte, então, cara, é muito louco isso, né? Porque, como eu falei, assim, eu trabalho como produtor há bastante tempo, coisa e tal. E aí, como realizador, eu tô há 6 anos fazendo meus projetinhos, assim, do jeitinho que dá, né? Engatinhando. E aí, assim, eu na verdade tive a experiência de circular bastante com o meu primeiro curso, que é uma ficção chamada Vestido de Miriam, que é um romance, assim, o filme foi bem recebido também, circulou bastante festivais, aí eu viajei bastante. Aí, na verdade, meu segundo e meu terceiro filme, eles foram meio gongados pela pandemia, assim, porque, na verdade, assim, mentira, enfim, acho que, pô, vacilo. Os filmes estão rolando, mas, assim, de alguma forma, meio que os dois foram lançados na pandemia, assim, tipo, e os dois foram muito exibidos, tanto o Atordoado, primeiro e segundo, quanto o Vão, né, são filmes que estão circulando, assim, entraram em bastante festivais, coisa e tal. Mas, assim, foi esse momento de readaptação, assim, de reentender essa lógica do presencial e do online. O que eu poderia dizer sobre isso é que, sei lá, de alguma forma é muito legal essa coisa do acesso, né? Assim, sei lá, eu lembro que, por exemplo, a Atordoado foi exibido em Gramado no festival, no Canal Brasil, sabe? E aí, sei lá, a galera viu, uma galera aleatória que eu não conheço, me escrevia, uma galera que eu conheço muito longe, que talvez não fosse nunca ver o filme, só não mandasse o link, assistiu. Enfim, tem uma coisa de acesso, né, de acessibilidade ao filme em si, assim, é fácil de chegar no filme, que eu acho legal, e que eu acho que, enfim, potencializa muita coisa. Ao mesmo tempo, né, o encontro, a cerveja, aquelas coisas que você perde, enfim, faz falta. Mas no caso do Vão, especificamente, eu acho que foi legal, foi muito importante, assim, o filme ser exibido online e ter essa abrangência maior, porque é um filme que, de alguma forma, denuncia o racismo, né, ou se não denuncia, questiona. Enfim, e aí eu acho que pega um pouco na ferida, né, tipo, tem esse momento do filme onde a burguesia do Rio fala, porque a praia deveria ser cobrada ingresso, porque
esses pobres vêm para cá e fazem isso, fazem aquilo e tal. E aí esse lugar de exposição dessa mulher, né, que até se desculpou, disse que já não pensa mais assim, mas aí é o zero dela, enfim. Mas a questão é que, enfim, eu acho que, como o filme expõe isso e traz essa discussão, assim, é um filme que tem uma comunicação muito direta com a comunidade de pessoas negras no Brasil. Assim. E eu tive muito essa sensação de retorno à casa, porque, de certa forma, meu primeiro filme foi um filme feito com 2 atores brancos, a equipe, grande parte da equipe era negra, mas os atores eram o protagonismo, né, dos dois, o elenco maravilhoso, a Camila Amado, que morreu, inclusive, e o Túnico Pereira, são 2 atores que eu sou muito fã, muitos meus amigos, mas eram 2 pessoas brancas, assim. O meu segundo filme é sobre o Dermi, que é um homem branco que foi torturado, morreu também ano passado, mas também era sobre um homem branco. Então, assim, quer dizer, meu primeiro filme falando sobre a negritude foi o terceiro curta que eu fiz. Então, a minha identificação com os meus veio no meu terceiro filme. Então, por mais que tenha sido online essa repercussão e esses diálogos, ainda assim eu sinto que foi um momento meio de retornar a casa, sabe assim, tipo. Então, eu acho que o filme gerou muitas discussões em torno da questão racial entre os nossos, assim, para além desse lugar de como chegou para os brancos. Eu acho que o filme entre os negros também teve uma discussão muito interessante. Então eu participei de vários debates, de várias conversas, amigos me ligando, pessoas que não me conheciam me escrevendo, pessoas falando, pô, que legal, cara, você é um jovem negro que faz cinema no Brasil, meu sonho era fazer cinema, estou tentando terminar os meus compromissos aqui e fazer um curso de cinema e tal. Uma pessoa me escreveu de Minas Gerais, por exemplo, falando isso. Então, pô, eu trabalho como torneiro mecânico, meu sonho é fazer um filme, eu quero de alguma forma parar umas férias e conseguir fazer um curso, onde você indica, sabe? E eu tipo, caralho, alguma mecânica, fazer cinema, do nada assistir o filme, achou que era possível, sabe? Tipo, um lugar de acesso que o filme trouxe, que eu acho muito massa, assim. E acho que eu respondi essa pergunta, falando de novo pra caralho. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi muito bom ouvir essas histórias também que inspiram, né? Acho que, já falei aqui, o cinema causa isso nas pessoas. Queria saber da Cíntia também, como é que foi a repercussão do filme, porque é uma coisa muito engraçada que quando eu postava nas redes o baile, assim, uma foto, a Emily vinha, ela comentava, ela botava muitas estrelinhas, muitos comentários, assim, então é muito legal ver também não só as pessoas, mas o público, né, mas as pessoas da equipe do filme torcendo, claro, ela ganhando prêmios, enfim, comemorando aquilo tudo, né? Mas como é que foi para você a repercussão do baile quando ele foi exibido online? Como é que as pessoas vinham para falar com você dessa identificação com o filme? O baile, ele teve, como ele estreou em 2019, do Kinofórum, ele também pegou festivais presenciais, né? A gente tinha uma certa pressa de estrear ele. Assim, é um filme que a gente não ficou muito pensando, vou guardar para tentar inscrever no Festival X, para lançar ele, porque os temas, né, trabalhados a gente sentia como uma urgência ativista bastante grande, de fazer circular, de falar sobre a questão das eleições, de falar de corte de remédios no SUS, enfim, vários dos assuntos, né, que estão no filme. E a gente acabou estreando ele no Kinofórum, aliás, né, que foi na Cinemateca Brasileira. Todas as referências, assim, de 2, 3 anos, parece que faz um século, né, um terror o que a gente está vivendo. É muito louco isso, né? Imaginar que foi pouquíssimo tempo isso, né? Foi naquela sala lindíssima, né? E logo, quando eu estava com ele em Cartagena, no festival, foi quando meio que a pandemia na América Latina fez aquele marco, né, de começar a decretar aeroportos fechados e tudo mais. O último filme que eu vi no cinema foi o Baile, inclusive, foi meu próprio curto. Lá em Cartagena, que eu estava no meio da sessão e interromperam o festival gigantesco, 60 edições, estava numa edição histórica, estava cheio de convidado, tipo, Herzog estava lá, foi mandado embora de novo para a Europa, porque o festival fechou, e a partir disso foram várias online, né? E tem uma questão, assim, muito bonitinha, que quem me conhece de perto sabe que eu perdi muita gente nessa pandemia, né? Inclusive meus 3 avós. E eu tava com uma internada, a minha avó Leoni, que inclusive aparece na farmácia do filme, ela foi figurante. Quem tem família tem figurante.
E ela estava internada, fazendo os procedimentos, e eu estava com ela. E foi no dia da premiação do Taquari, que acabou de abrir inscrições, inclusive, e foi o primeiro festival online que o filme participou. E a premiação eu podia assistir com a avó do hospital. E o filme ganhou, acho que foi melhor roteiro, se eu não me engano, no Taquari. Então, é uma experiência, né, diferente. A avó, ela tinha ido num festival universitário, lá em 2007, que eu estava participando. Ela não tinha ido mais em um, e ela foi, querendo ou não, né? Então, também foi importante para as pessoas da equipe, porque nem sempre a equipe do curta consegue acompanhar o filme nos festivais, né? Então, foi legal ter, especialmente os debates, né? A Emily, a atriz, ela participou de alguns, então talvez ela não pudesse participar nos eventos presenciais. E eu acho que, por mais que a gente retome, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se a gente vai retomar plenamente, mas eu acho que algumas coisas dos festivais online vão permanecer, como os encontros, os debates, né? Eu acho que vai ter as sessões físicas, eu adoraria que voltasse, porque é também muito bom ter esse afeto físico na hora, né? Especialmente para o bar depois tomar uma com o pessoal. Isso eu sinto muita falta. Mas eu acho que esses espaços de discussão devem permanecer, especialmente para integrar mais as outras pessoas da equipe, né? Eu lembro um festival que eu participei em 2011, gente. Acho que foi meu primeiro festival, foi Paulínia, que nem existe mais também. Não existe mais a Cinemateca, não existe Paulínia. O Paulínia, a Cinemateca está voltando agora. Inteira, entendeu? Isso a gente não vai mais ter. Ou quando tiver, vai demorar um pouco ainda, né? Para voltar tudo isso ainda. Enfim. Mas eu não sei se o Jefferson saiu, ele caiu, ou ele está por aqui ainda? Que ia seguir a ordem. Enfim, vou para a Larissa, então, para a Larissa contar também como é que foi a recepção do filme nesse formato online, como é que se as protagonistas elas assistiram, como é que foi, porque eu acho que tem isso que a Cíntia falou, claro, o afeto que tem num festival presencial é uma história diferente, claro, tá todo mundo lá, tem o aplauso, os abraços, sem medo, né? Abraçar sem medo, sem máscara, enfim, porque mas tem essa questão do online de ter essa oportunidade da equipe assistir, participar de debates. Então, Larissa, como é que foi a recepção para elas? Se elas gostaram de se ver? Chegou a ter alguma exibição presencial com elas? Fez em algum lugar específico? Como é que foi por serem ouvidas essa trajetória? O filme, ele fez uma exibição presencial só, que foi a estreia na Mostra de Tiradentes, em 2020. E foi em janeiro, e em março teve lockdown, né? Então todos os outros festivais foram online. E eu tinha a pretensão, estava até conversando com o curso de Letras Libras aqui de Curitiba para fazer essa exibição presencial lá para os alunos, mas não foi possível. E até agora não foi possível, porque eu acho que eles não retomaram as aulas presenciais, né? E se por um lado tem, obviamente, né, a pandemia é uma situação horrível e eu prefiro festivais presenciais. Por outro lado, com as exibições online, eu percebo que o filme pôde alcançar o público que eu queria que alcançasse. Porque a comunidade surda, de modo geral, não costuma ir em festival de cinema, né? E era uma preocupação minha, né? Como que eu vou fazer com que essas pessoas vejam esse filme? Então, sendo online, eu tive essa possibilidade. E as três assistiram, sim, e gostaram muito do filme. Inclusive, elas sempre fazem propaganda, sempre que elas veem que eu compartilho, elas compartilham também. Quando tem prêmio, elas compartilham lá no Instagram. E isso foi uma coisa que, obviamente, me deixou muito feliz, né? E aí, tô esperando, né? Espero que logo, assim, esse ano, ou no máximo no próximo, eu consiga fazer uma exibição presencial com as três, e aqui em Curitiba. Eu acho que vai ser bem legal. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Legal, ó, já avisa para elas fazer propaganda também, então vai passar no Curta na Serra, né? Aproveitar, então, que já vai estar disponível.
O Jefferson voltou. O Jefferson voltou aqui. Ele já falou um pouquinho mais ou menos dessa questão das pessoas enxergá-lo também, né, na cidade, né? O cara que faz cinema, isso deve ser muito legal também. Mas como é que foi a repercussão do filme, Jefferson? Não só na sua cidade, não só por aí, mas no Brasil todo, né? Quando ele passou presencial, né? Acho que ele teve exibição presencial. Então, como é que foi? Como é que foi para você também receber o carinho do público que assistiu o seu filme? Então, para mim foi muito novo, assim, porque foi o meu primeiro filme e eu não entendia muito bem, assim, como funcionava essa questão de distribuição e tal. E o filme, quando foi lançado em 2019, a gente foi para alguns festivais. Começou indo no Taquari, aqui em Pernambuco. Depois a gente foi para o CNPE e aí recebeu prêmios. E também era uma coisa nova, que eu nem imaginava que ia acontecer. Na verdade, a gente pensou desde o início do filme que a gente ia exibir o filme em 3 festivais, mais ou menos, de animação. E foi ao contrário, assim, ele passou em vários festivais que não eram dedicados só à animação, passou também em festivais de animação. E aí começou ganhando um prêmio já no segundo. E tá indo até hoje, assim, a gente tá recebendo ainda vários convites para exibir o filme, tanto em festivais, em mostras, em cineclubes. E esse filme, para mim, foi uma grande surpresa, assim, de ter essa repercussão toda, sabe? Porque do que eu acompanhava antes de outros realizadores e realizadoras de curta-metragem, sempre era uma coisa menor, assim, nos festivais mais próximos, meio que circulava só em Pernambuco, assim. E eu, quando chegou a ver, ele foi para outros estados, e aí eu ia junto. Era muito bom esse momento, porque conheci várias pessoas do cinema, assim. Fiz parcerias, muitas parcerias. A gente criou um coletivo de animadores e animadoras negros. E aí depois veio a pandemia e a gente meio que quase parou de distribuir o filme nesse período. Foi meio que um baque, assim, do que a gente estava vivendo, né, com o filme de... Às vezes eu ia para os festivais, às vezes outra pessoa da equipe ia. A gente foi meio que revezando isso, para eu não ir todas as vezes e cada um ir uma vez, pelo menos. E a gente estava tentando revezar isso e faltavam poucos para ir, e aí veio a pandemia. Mas, por outro lado, com essa questão da pandemia, nos festivais e mostras que o filme participou, eu consegui mandar esses links para as pessoas assistirem, pessoas que não tinham possibilidade de ir nos festivais, principalmente o pessoal do interior, assim. E, e aí essas pessoas viam. E outra coisa muito boa também que aconteceu, assim, né, nessa questão dos festivais terem esse formato online, foi as oficinas e os debates. É, eu sou um dos poucos animadores aqui da região e, e sempre ficava meio que isso, assim, onde as pessoas me procuravam dizendo: como é que eu faço para fazer animação, onde é que eu estudo, como foi que você fez?" E meu caminho sempre foi, tipo, eu fazia faculdade de artes visuais e ia fazer oficinas de animação na capital. Às vezes perdia ônibus, voltava mais cedo, não assistia a aula toda para voltar, pra conseguir voltar para casa. Mas era assim. E aí na pandemia essas pessoas não podiam ir, já não iam antes da pandemia, não podiam ir depois. E aí eu consegui mandar vários links de oficinas, vários links de palestra. Então várias pessoas agora aqui na região têm esse contato um pouco mais próximo com a animação e já estão tentando produzir seus projetos. Eu também sempre dou uma força quando me procuram. Foi isso. Legal, legal. Vamos agora, então, para finalizar, Pedro Fiuza. Acho que a gente conversou. O Pedro, acho que foi um das pessoas que estão aqui, eu encontrei recentemente, num festival presencial. E a gente estava conversando, acho que Pedro, o Vai Melhorar não passou em nenhum lugar presencial, né? Que é a sua maior tristeza. No Brasil. Não, mas eu também não vi, né? Ninguém da equipe do elenco viu presencial, porque passou na Colômbia, passou presencial num bar, então a gente queria muito estar lá, e passou também no Festival Caminhos de Portugal, em Coimbra, que foi agora, no final do ano passado também, presencial. Então,
Então não, Vitor, a gente nunca viu o filme presencial na telona. Mas teve uma repercussão também aí no virtual, né? Desde quando ele estreou, acho que foi no Cinepé, não sei se ele passou Sim. antes. Ele estreou primeiro no Kinofórum, já Kinofórum. virtual, no 31º, né, em 2020. E aí, nossa, assim, tá sendo uma trajetória, assim, muito boa, assim. Acho que são 49 festivais que o filme fez até agora, 29 prêmios, e eu acho que a gente acabou, por exemplo, o CinePE, se eu não me engano, mas assim, fazendo um levantamento, acho que foi o primeiro filme potiguar que entrou em 25 anos de história, né, do CinePE. Esse ano já emendou já com o time de 2 de André Santos, né, meu colega aqui também. Então, assim, a gente espera que isso seja para sempre, mas eu acho que o filme ele está colhendo ainda frutos assim muito massa e inéditos, né? Indicação ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E não é coisas que eu me vanglorio falando assim, olha como vai melhorar um filme comparado a outros filmes potiguares. Não, pelo contrário, na verdade é isso, assim, eu não consigo não trazer, por ser produtor também, e por estar militando também há muito tempo aqui nas políticas culturais, de pensar como faz falta, né, editais e política pública. Então, o Brasil, na minha impressão, não conhece tanto o cinema potiguar, assim, né, a história do cinema potiguar. Mas a gente teve várias conquistas assim inéditas que abriram muitas portas, isso foi muito bom, mas faz falta demais assim ter tido uma sessão presencial, isso de viver no festival, né, que os outros colegas falaram também. A gente que é produtor também sente muita falta de fazer contatos nos festivais, isso importa muito, e também de ter a sessão presencial, assim, por mais que a gente envie o filme, mas o próprio público assistir, né, o filme numa sala com outras pessoas, com aquela presença física de outras pessoas, faz muita diferença, pelo menos para mim faz. Inclusive, enquanto espectador, quando eu estou vendo um filme onde você tem um elenco lá presente, a equipe presente, é um outro filme, assim, é uma outra experiência, sabe? A gente fica mais sensível a tudo, assim, eu acho que isso é muito bacana. Além de ser isso, essa experiência física, né? A gente viu, por exemplo, no Aruanda, não foi o Vai Melhorar, mas foi o nosso outro filme, o Sideral, como o som, né, daquela sala influencia. Então, assim, faz muita diferença não estar no presencial. Porém, eu acho que, assim, é muito massa essa possibilidade democratizante, né, de você ter o festival híbrido, de você ter online também, porque ele vai chegar em outros lugares, não a todos, porque nem todo mundo tem internet, mas há muitos lugares onde muita gente não podia ver. Nós que somos realizadores, eu acho que consumimos festivais, né, que a gente nem estava presente, nem estava com trabalho, mas que a gente não pôde acessar nunca, assim. Então acho que isso é a vantagem de você ter esse festival híbrido também. Isso aí, muito bom, muito obrigado. Queria agradecer a participação de todos vocês. Mais uma vez agradecer também pelo convite que vocês aceitaram de participar do Curta na Serra, dessa terceira edição. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve, vacinados quantas vezes for preciso para vacinar. A gente vai vacinar para estar no festival. E quantas máscaras e quantos tubos de álcool em gel for preciso também a gente vai usar para estar todo mundo junto também, mas que a gente continue tanto no online quanto no presencial, mas que vocês continuem contando essas histórias. Não desistam nunca, porque vocês são muito talentosos. Parabéns pelos filmes e muito obrigado pela participação de vocês aqui no debate. E é isso. Obrigado também, Deise. Obrigado a Poli e também as nossas intérpretes de Libras. O Curta na Serra acontece até o dia 30 de janeiro, de 18 a 30 de janeiro, em formato híbrido, online e presencial, com várias atividades, além de 35 curtas-metragens brasileiros. Então, é isso. A gente volta com mais debates, mais atividades paralelas em breve aqui no Curta na Serra. Obrigado.